Bom, pessoal, finalmente a nossa loja foi concluída. Ela está aqui na Azevedo Sodré, que é essa rua aqui, com a Ana Costa, que é essa avenidona aqui, né? Finalmente hoje tem inauguração. Eu escondi até agora de vocês. Eu queria mostrar cada pedacinho, né, das nossas conquistas. Não foi fácil, foi muito difícil chegar até esse momento. Então, apresento para vocês a minha mais nova loja, a franquia Go Coffee. Bora comigo. Bom, esse aí com cara de broa sou eu, pensando em tudo aquilo que aconteceu nesses últimos 2 anos. A gente fica pensando o que a gente poderia ter feito de melhor e o que a gente poderia ter feito de diferente. Mas essa resposta a gente não tem até que aconteça. Bom, e eu vou contar toda a história desde o início. Dia 1º de junho de 2025 começa o processo de encerramento da loja do Coffee. Estamos encerrando aqui a loja. Aqui tá tudo já desmontado, ajeitando tudo pra gente ir embora. Muito triste ver tudo assim agora, tudo desmontado. Loja que foi feita com muito investimento, com muito... com tudo. Bom, gente, esse vai ser o vídeo mais difícil de gravar de todos o que já tem no canal, porque é um vídeo onde a gente conta uma história de uma ilusão, de uma emoção, de um sonho que, ao invés de se transformar e ser aquele sonho que a gente queria realizar para transformar nossa vida e as dos nossos filhos, ficou na realidade um pesadelo. E agora vamos falar sobre o que ninguém tem coragem de falar, também sobre a franquia da Go Coffee, uma franquia que parece prometer 1000 coisas, que parece falar que você vai conseguir, mas na realidade ela acaba tirando tudo de você, até a alma, ou quase. Eles prometeram muito lucro, eles mostraram uma estrutura garantida, já pronta, e parecia tudo ser bem profissional. É por isso que a gente confiou. Eles prometem e apresentam toda uma série de gráficos, de números, que parecem tão estruturados, tão profissional, que você não fica com dúvida nenhuma. E, inclusive, você continua vendo várias franquias, só que você não sabe a realidade de cada uma. E a gente até tentou entrar em contato com pessoas das franquias, mas ninguém tem coragem para falar o que acontece, se eles são satisfeitos ou não, porque no final você só é um cliente a mais e eles estão nadando e tentando respirar num momento bem difícil. Então a gente se apresentou, nós conhecemos a Go Coffee, estávamos tentando encontrar uma forma para abrir uma cafeteria no Brasil e entramos em contato com a Go Coffee e a Go Coffee apresentou um projeto que a gente, com muito esforço, podia começar a realizar, porque eles prometeram, com um esforço e um gasto de R$150 mil, ter um ganho mensais de 30 a 70 mil por mês. Isso com todos os gráficos, planilha, tudo já organizado. Então a gente fez algumas contas, falei, vamos investir tudo que a gente tem, aquilo que também a gente não tem, para enfrentar esse desafio. E depois, no tempo, né, do decorrer do menos do que 1 ano, a gente vai conseguir levantar esse dinheiro de novo. Imaginando e fazendo as nossas contas, nem na maior quantidade de 70 mil, porque o previsto para ganhar é de 30 a 70 mil por mês. A gente falou, não, vamos por o mais baixo, né? 70 mil seria muito. Vamos pensar em 30 mil. A gente investindo 150 mil, poderia ganhar 30 mil por mês. Então, a gente tinha planejado de poder ganhar de novo esse dinheiro em 5 meses,
Não, podia ser até mais, né? A gente imaginou que dentro de um padrão de um ano, a gente poderia ganhar de novo esse dinheiro, mas não foi bem assim. Porque ao invés de gastar 150 mil para abrir a loja, o valor final chegou a ser o dobro. Todos os números da GoCoffee que eles apresentaram para nós não são números reais. Eles não são baseados em números que lojas reais fazem. Eles são todos imaginários. Eles se prometeram falaram que ia fazer uma pesquisa de mercado para o lugar que a gente tinha escolhido para ser o lugar onde a gente ia abrir a nossa loja. E realmente o lugar era muito bom. Só que a análise deles, ainda dessa vez, não foi bem feita. O lugar era bom, mas o custo de todos os produtos, de todos os insumos, ficou tão alto e tão alta a carga tributária que você nunca consegue comprar de novo os insumos com o ganho que vem. O produto fica muito caro pelas pessoas que querem consumir e muito barato, extremamente barato para a pessoa que precisa vender. Então você nunca chega no patamar desejado. O que não está incluído no planejamento real por abrir uma franquia da GoCoffee são obras, taxa, equipamentos extras, licenças e todos os imprevistos. Aqui nós vamos contar cada coisa que aconteceu. E quando você precisa de ajuda, quando você reclama por algo, não tem resposta. Vou fazer um exemplo. A gente tinha também que pagar uma taxa de marketing, que no começo era R$350 mensais. E no contrato estava escrito que esse valor não podia mudar por um ano. Depois de um mês, o valor ficou em R$400. Você reclama falando que não, o contrato não prevê um aumento. Eles começam a dar uma desculpa e se você não pagar, você não pode ter acesso aos insumos, porque eles bloqueiam o sistema. Você fica devendo sempre mais, você não pode colocar outros produtos para vender, outros insumos, só que isso é só uma das pequenas e múltiplas coisas que não estão funcionando. Aí você ainda está na empolgação, você já gastou R$200 mil, R$300 mil, o que é R$50? Você precisa vender. Você precisa que o negócio funcione. Aí você ainda está naquela empolgação que quer deixar o negócio funcionar. Aí todo mundo fala, primeiro mês, segundo, primeiro ano, a loja não funciona. Aí você continua firme, trabalhando, acreditando no sonho. E quando você acordar do sonho, já é tarde demais. Hoje eu quero abrir meu coração com vocês sobre um sonho que eu tive há alguns anos atrás, mas agora, infelizmente, se tornou um pesadelo. Agora, amanhã, eu tô voltando pro Brasil, o negão também já vai embora. Tá vendo? Aí você sabe, você viu? Se eu tô lá, pronto. É um escândalo pro cara. Agora é o problema. Agora é você não pode errar, ninguém perdoa. Bom, há quase 2 anos a gente decidiu de abrir uma cafeteria no Brasil e as coisas não foram como a gente pensava. Mas o que era para ser um recomeço, devagarinho foi se tornando uma decepção. Bom, a proposta era simples, abrir uma cafeteria no lugar mais movimentado da minha cidade, que é Santos. Era um café takeaway. A proposta era... Não sei, acho que vocês conhecem mais ou menos Starbucks. A proposta é aquela. A gente imaginava que não ia ser fácil e por isso o James decidiu ficar muito tempo ali no Brasil sozinho. Não sei se alguns de vocês devem lembrar a quantidade de vídeos que saíram sobre a inauguração da GoCoffee, ele estando ali tentando conseguir tudo de melhor
porque esse nosso projeto pudesse dar certo. E, obviamente, ele precisava ficar ali, ficou vários meses, né? Fiquei 3 meses aproximadamente. Mas já no começo da abertura, a gente viu que as coisas não eram tão simples quanto a franquia estava imaginando e prometendo para a gente, né? Porque quando você faz as coisas junto com uma franquia, você imagina que vai ter muito suporte desde o começo até o fim. A única parte que ficava por nossa conta, ao final, era encontrar um lugar para abrir a cafeteria. Mas, na verdade, a franquia prometeu até ajudar para encontrar o lugar, para fazer uma avaliação do lugar sobre, sabe, todos aqueles números, né, que falam sobre se o lugar é bom, é promissor, para conseguir abrir, porque eles mesmos falavam, a gente não quer abrir e num lugar que não possa dar certo. Exato, faz todo existe um nome para isso, eles fazem todo um cálculo matemático ali da densidade, da onde é, e eles dizem que... Fluxo de passagem. Fluxo de passagem, e aí eles dizem se é bom ou não. Existe um nome para isso, mas agora eu esqueci. Então a gente era muito confiante, porque não era só nós sozinhos para começar esse novo empreendimento. A gente tinha o respaldo, ou pelo menos nós imaginamos, de uma franquia. Porque quando você paga pelo nome, não é só o nome que você está usando, é o respaldo também que você compra. Você já quer tudo, eles já erraram, então você está comprando o seu não erro. Então eles já sabem tudo aquilo que funciona, aquilo que não funciona, o que o cliente gosta, o que o cliente não gosta. E é isso que a gente compra quando compra uma franquia, né? E na verdade se revelou... tudo ao contrário. Então, o primeiro passo, o James foi lá no Brasil para conseguir encontrar um aluguel, um lugar para abrir a loja. Foi junto com o suporte de um amigo. O amigo encontrou um lugar, mas para fechar o contrato, o James decidiu ir até São Paulo, Santos. Daí é que foi assim, já a minha primeira experiência negativa, né? Eu tive lá por um mês e ele ficou, parece que meio que fugindo, meio que esquivando. O local fazia parte aqui do Shopping do Gonzaga, agora até a gente tem que ver como é que vai ficar aqui a placa, né, porque tá invadindo um pouco aqui. Ali tem o Banco do Brasil, ali tem um outro Banco Santander, ali o Itaú Personalité, ali tem um hotel enorme, lá é a Praça da Independência e ali atrás é a praia. Depois do nada... ele estava nos Estados Unidos, eu mandava mensagem, não respondia, aí veio uma mensagem automática dizendo que estava nos Estados Unidos e voltava só daqui um mês. Aí eu tive que estender ainda a minha estadia no Brasil, deixando de trabalhar aqui, né, ficando longe da família, e gastando com isso 20 mil reais com essa... E no começo, o valor do aluguel, quando a gente foi olhar, né, na imobiliária, era 6 mil reais. Quando o cara voltou e ficou sabendo que o James trabalhava na Itália, o aluguel pulou por 7 mil. Sabe o que é, Sol? Eu também, assim, agora eu aprendi, né? Geralmente no mundo dos negócios, as pessoas, se você for afoito, elas percebem isso. E aí elas começam a pedir o que elas querem, porque elas veem que você está disposto a pagar qualquer preço. Então o meu primeiro vacilo já foi ali. Demonstrar que eu queria muito aquele lugar. E foi isso. Mais um mês lá, 20 mil reais já de dano, e ele ainda aumentou o aluguel. Bom, então a própria GoCoffee, ela me sugeriu que eu contratasse uma mediadora, é uma plataforma, é uma startup, não? E o que acontece? De repente o empreiteiro ele fica com medo que faça a obra, você não pague, e eu fico com medo de pagar e ele não fazer a obra. Então tem essa startup, que é uma mediadora, ela fica entre nós dois. Eu deposito todo o dinheiro lá dentro, eles sabem que o dinheiro está lá, mas o dinheiro vai ser liberado só a partir do momento que eu der o cheque. O que é o cheque? Pintura? Cheque. Azulejo? Cheque. Luminária? Cheque. Então eu vou dando um cheque e vai liberando o dinheiro para eles. Então eu sou tranquilo, porque vai liberar só a partir do momento que eu der o ok, que o trabalho está pronto, e eles sabem que o dinheiro está lá e que não tem mais como eu pegar de volta o dinheiro, porque o dinheiro é deles agora. Bom, o que aconteceu? Que esse amigo, já vou contar a história desse amigo, mas vamos pular essa parte e vamos passar um pouco para frente. Eu tenho um amigo que estava cuidando disso,
e ele dava o cheque, só que ele chegava lá tipo 9 horas da noite, ele tinha o trabalho dele, chegava lá tudo escuro, não olhava direito e pintura, boa, legal, azulejo, bom, tá legal. Batente da porta, bom, tá legal. E, na verdade, ele deu muito cheque, deu muita autorização, muito ok, vamos colocar assim, de coisas que estavam feitas mal, mas muito mal, desde a elétrica até o sistema de encanamento, a pintura, o batente da porta estava torto, estava tudo horrível. Ó, esses detalhezinhos aqui, horrível. Vamos fazer um pouco aí a análise da situação. Aqui, eu não vejo nem perto de abrir, ainda falta muito retoque. Trabalhar com pintura na sujeira não dá certo, tudo ainda sem acabamento, nada. Aqui botaram uma coisa que eu posso chamar no mínimo de vergonhosa, né? Vergonhosa. Eles botaram uma dobradiça que ela parece que foi feita com pedaço de latinha de cerveja, sei lá, mas um material muito, muito vagabundo que ele já quebrou. Aqui o banheiro ele não tem uma luz para acender ou apagar, então vai ter que botar um sensor, ok. Mas aonde está o fio do sensor? Então vai ter que provavelmente cortar de novo o forro. A água ainda está minando, não se sabe de onde. Aqui a gente achou um cano que tinha que apertar, apertou mais um pouquinho, ele ainda está vazando. Ainda tem a cerâmica aqui que está rachada, que vai trocar, mas mesmo assim o chão ele está todo irregular. Então os freezers aqui a gente vai ter que botar cálcio em todos eles porque está tudo torto. O quadro elétrico eu ainda não testei, espero que esteja funcionando normal. Acabamento aqui ainda não tem, tá vendo? Sem falar que as tomadas elas estão tortas. Olha essa aqui, por exemplo, como ela está muito torta. Eu tô deixando o telefone retinho, ó. Essa aqui é a visão que eu tenho da tomada. Tô completamente torta. Olha isso aqui, eu não sei se dá para ver como eu vejo, mas eu vejo um serviço muito porco. Olha isso aqui, isso não vai passar, isso não tem como passar, tá? Tá extremamente feito mal. Aqui tá um pouco fora também de alinhamento. Essa pia aqui não é essa do escopo, tá? É uma pia de bar de estrada, eu acho que é isso. Até a tampa da privada eu acho que não vai durar um mês. Qualidade bem ruim mesmo. Quando eu cheguei no Brasil, eu fui recebido com um soco na cara de uma latrina, do vaso sanitário, jogando tudo para fora o que foi jogado para dentro. Aquela coisa que bem fedida, né? Vamos colocar assim. Não era para mim estar rindo, era para mim estar chorando, mas é isso. Então o dinheiro ficou meio que preso na plataforma e para liberar o dinheiro, conseguir o trabalho ser feito de forma correta, foi preciso contratar uma advogada. Tinha muita coisa que estava feito mal e eu fui lá e disse, não, isso aqui não... Desde a marcenaria, gente, tudo estava feito mal. Tudo, desde a marcenaria, o sistema de iluminação, o quadro elétrico, qualquer coisa que vocês pensarem. E aí, tive uma amiga de infância do James que ofereceu seu conhecimento com as leis para ajudar a escrever essa carta. E ela ajudou, mandou, só que ela só ajudou a colocar as coisas de forma mais profissional. Parêntese, esse amigo já tinha liberado 90 mil dos 100 mil que estava lá. Ele já tinha liberado. Eu queria recuperar 10 mil. 10 mil. E foi por isso que eu chamei essa minha amiga, pedi essa consultoria com ela. Ela ofereceu sua ajuda quando você contou a história. Exato. Na verdade. Ela falou que poderia me ajudar, tal. Como é uma pessoa que eu conheço desde que eu tinha 8 anos de idade, o pai dela é melhor amigo do meu pai, eu nunca imaginei que ela ia me cobrar alguma coisa para fazer isso. Mesmo porque... Tu podia até imaginar, só que ela não falou sobre valor. Ela falou em qualidade de amiga, como amiga, te ajudar a entender algumas coisas para escrever. É o papel, não é que você não imaginou, é o que ela falou. O que as pessoas falam deixa as pessoas imaginar uma coisa ou outra. Exato. Quando você quer trabalhar, você já fala direto qual é seu valor. Então, né? E conclusão da história, ela redigiu essa carta e falou, você manda para ele com o seu nome, eu não vou nem assinar. Eu peguei essa carta, simplesmente copiei, joguei no meu e-mail e joguei para eles. E eles, no giro de uma semana, eles me devolveram esses 10 mil reais. Passou, acho que mais um mês, né, Sol? Sim. Depois desse um mês, ela falou, James, tá aqui a conta. E vocês, pasmem, sabe quanto que era a conta?
o mesmo valor que foi liberado. 10 mil reais. E que era liberado até para concluir a obra. Não era um dinheiro que estava sobrando de nada, era sempre um dinheiro para concluir a obra. Então, praticamente, ela queria o dinheiro que eu estava recuperando da obra mal feita, que eles deixaram muita coisa lá, não fizeram e tal. E eu falei, pô, mas acho que isso não é justo. Eu vou te dar ela botou várias horas lá de trabalho de OAB, né, de negócio de advogado, tabela de preço, e eu achei que era justo, falando com uma outra advogada, que 2 mil reais era mais do que suficiente para isso. Uma sorte de presente para uma amiga que ofereceu ajuda gratuita. Exato. Aí eu dei esses 2 mil reais para ela. Conclusão, me jogou na justiça. Olha só a loucura. Agora vamos voltar um pouquinho para trás, que eu tinha falado para vocês, só para a gente não perder o fio da meada. Como é que começou, como é que foi a ideia de abrir a Go Coffee no Brasil? A ideia foi que eu queria criar uma conexão com o Brasil, porque eu já estou há 22 anos fora, 20 anos na época, né? E eu queria criar uma conexão para os meus filhos, ter uma desculpa para ir no Brasil, para os meus filhos aprender português, passar os 3 meses que eles têm de férias aqui no Brasil, na praia, ter mais contato com meu pai, com a minha irmã. Essa era a minha ideia de negócio, para abrir o negócio. Tinha um amigo que estava voltando de Portugal, ele não estava num bom período, e eu falei para ele, por que eu não abro esse negócio, te dou 5% e você toma conta da loja para mim? Esse foi o combinado. Conclusão, eu comecei a brigar com a franquia, mas comecei a brigar pesantemente. Ele começou a ficar com medo e começou a se voltar contra mim. Nessa que ele se voltou contra mim, eu falei, pô, se as coisas estão assim, eu acho que amigo não pergunta quem tá errado, amigo chega na voadora. É assim que eu cresci. E ele não fez isso, então eu falei, então a gente está começando errado e isso vai dar muito errado lá na frente. Eu falei assim, ó, se em qualquer momento esse negócio atrapalhar a nossa amizade, eu vou desfazer. E foi o que eu fiz. Eu senti que isso ia atrapalhar a nossa amizade e eu tirei ele. E a partir desse momento aconteceu tudo isso que eu te falei, que eu falei para vocês. É só para contextualizar, né? Sim, porque com certeza muitas pessoas vão perguntar por que abrir um negócio no Brasil. Exato. Quando a gente está tão longe, quilômetros e quilômetros. Mas quando você tem uma raiz no lugar, quando é sua casa ali, você sente e quer criar uma conexão mais forte, tudo faz um sentido diferente. Exato. Eu era para ter aberto uma outra escola aqui de jiu-jitsu, que é o que a gente trabalha aqui, mas eu decidi de abrir lá no Brasil, mesmo porque minha irmã ia trabalhar, tá? Eu queria criar uma conexão maior. E meu pai, eu trouxe meu pai ali para aquela cidade, ele estava numa outra cidade, já estava ali, ele estava já no sofá o dia inteiro vendo televisão. Eu falei, não, você vai acordar, vai lá tomar café e tal. Eu queria movimentar, né? Mas no final não foi como eu pensava. Eu acho que um dos erros há muita empatia, há muita, não sei, humanità em italiano. Humanidade? Do James, em mexer, misturar amizade, humanidade, empatia com negócios. Quando você tem negócios, você não pode misturar tudo isso, porque a intenção é muito boa, mas isso foi um grande erro, porque, por exemplo, ele ficou sempre com o mesmo contador, mas já tinha acontecido mais um erro, ele errou na abertura do tipo de negócio. Eu falei pro James, vamos trocar esse contador, mas ele não quis. A categoria, né? Ele errou a categoria. Ele tinha que me categorizar no simples, me categorizou em uma coisa de um empresário italiano, não brasileiro, que investia no Brasil. E isso me levou minhas contas perante o governo lá para cima. Quando o James nem cidadania italiana tem. Exato. Então tinha como fazer isso, mas foram vários erros um atrás do outro de tudo o sistema. Então parecia que nada ia dar certo, mas não tinha mais como voltar por trás. O negócio estava indo para frente, móveis, todas as coisas encomendadas chegando, e tudo continuando a dar errado, até quando era o dia para chegar a mercadoria, que iam chegar todos os insumos, ainda estavam atrasando as geladeiras. Então a gente acabou perdendo um monte de insumos, porque a geladeira, a gente até tentou comprar usada, no entanto que
estava acontecendo o atraso do frete do... Vamos explicar isso melhor só. Ó, você tem 25 mil reais de insumos como o primeiro pedido para a franqueadora, tá? Então, eu pedi esses 25 mil reais e era para chegar todos os insumos para a abertura do comércio. Só que quando chegou, os nossos freezers não tinham chegado ainda. Não tinham chego. O que aconteceu? Vamos ter que mandar para casa de amigos. Eu procurei freezer velho para comprar, porque eu já estava chegando os novos. Eu falei, vou ter que comprar um outro freezer, não vou perder tudo. Aí esse amigo meu jogou para vários lugares, para várias casas de amigos, inclusive a sua casa, e muita coisa estragou, muita coisa se perdeu, e quando a gente abriu a loja, já devia ter um prejuízo aí de 10 mil reais só de insumo que tinha perdido. Então, quando eu cheguei no Brasil, voltando um pouquinho do que eu tinha falado, estava tudo inundado de esgoto. Eu tive que chamar um encanador de emergência. Conclusão, ele me quebrou o chão da cozinha que já estava pronto, porque a caixa de gordura servia tanto para a privada quanto para a pia. E vocês sabem que existe o esgoto, que é para o banheiro, e a caixa de gordura, que é para a pia. Então, quer dizer, foi ligado a privada na caixa de gordura, para vocês terem uma ideia. Então ele teve que quebrar, que isso tinha ficado tudo entupido. Os canos ele não sabe para onde iam, teve que abrir. Conclusão, vamos falar rápido aqui. 5 mil reais ele me pediu, mais 5 mil reais. Então, vamos lá. O que ele fez? Ele ligou, em vez de ligar aqui na caixa de gordura, ele ligou privada com privada. Foi um tubo que existia, eu não sei como é que estava aqui, foi colocado no vaso sanitário do vizinho. Tá. Então, nenhum dos dois vasos sanitários tinha saída. Então ficou privada com privada. Sim. Quando ele descarregava lá, descarregava a merda aqui. Isso. Agora tu recuperou esse buraco aqui, né? Ele estava entupido. E aí agora vai funcionar. Vai funcionar seja para o restaurante que para nós aqui. Isso. 282 vezes 15 dá 4.230. 4.230 é o preço do trabalho? Do desentupimento. Do desentupimento. Isso. Mais 600 reais. E as contas só iam sempre subindo. E a gente se encontrou no dia da abertura, que tinha que resolver também que ia tomar conta da loja. Porque o amigo do James já tinha pulado fora. E o James precisava também voltar para a Itália. Bom, a esse ponto, esse meu sócio saiu e eu falei, eu não posso ficar aqui na frente dos negócios, tem que vir alguém. Minha irmã se ofereceu, ela falou assim, se ofereceu não, eu acabei pedindo para ela, vem para cá urgentemente. Ela estava numa outra cidade e ela veio e falou, vou ficar aqui então uma semana te ajudando. Conclusão, ela já está lá há 2 anos. Então quer dizer, ela mudou toda a vida dela, ela estava montando uma lanchonete numa outra cidade. Ela não tem nenhuma experiência de gestão. Ela foi aprendendo ali, nem experiência de bar ali, de cafeteria. Ela hoje em dia sabe fazer tudo, mas na época que ela chegou, ela não sabia fazer absolutamente nada. Então ela foi aprendendo tudo ali. Os funcionários que eu tinha eram muito hostis com ela, porque como ela não sabia nada, eles tratavam ela mal e ainda não ensinavam ela. Tanto é que eu tive que mandar todos embora, né, porque não cooperavam, me deram um prejuízo danado, porque gastavam muito insumo. Eles acabavam comendo insumo o dia inteiro. Comeram tudo. Meu Deus, assim, foi... Tipo, eles tinham que fazer um frappé para vender, eles faziam... 2, porque um ficava para eles beber ali escondido. E como é que eu sei disso? As câmeras, né? A gente colocou câmeras. Você não vai ter um negócio no Brasil sem câmeras. E a gente via isso e sabe aquele aperto no coração assim, mas não queria falar nada porque eu não estava lá, eu queria que as coisas funcionassem. Bom, conclusão, minha irmã segurou toda essa barra. A gente tomou golpe de companhia elétrica, a gente tomou golpe de fornecedor de insumo. Eu vou até falar um pouquinho para vocês assim, ó. Companhia elétrica, como é que foi o golpe? Um mês vinha 400, o outro mês vinha 500, no outro mês vinha 2.000. Chegou a vir até 3.000 reais. E o que eles falavam? Ah, é verdade, teve um erro aqui. Aí depois ia lá de novo, não, mas a gente não vai poder tirar, vocês vão ter que pagar isso de qualquer jeito. E aí a gente ficava devendo, aí teve um mês que chegou 1.700, aí o outro mês chegava 800.
E a gente contando ali, sabia quantos quilowatts a gente gastava, a gente sabia disso. Mas mesmo assim, a desculpa que era que, não choveu, não fez sol, porque parece que não era uma hidroelétrica, é uma companhia de luz com painel solar, eu não sei como é que funciona. Não vai, tá de dieta. Tá de dieta. Aí não. Olha lá. Aí não. Tu gosta de mulher, Fábio? E de Ferreiro Rocher? Em tudo isso, a franquia não deu suporte algum para nenhuma coisa. No entanto, a gente continua pagando taxa de marketing sem ter nenhuma publicidade algum. E qualquer coisa que a gente ia perguntar para a franquia, elas não iam resolver nada. Não resolviam nada. E deixa eu até concluir aqui o fornecedor, o golpe do fornecedor. Eles vêm com o caminhão, né? Aí eu tenho 10 caixas. Eles descem 9 caixas, você tem que controlar. E aí você fala, tá faltando uma caixa. Ele, não, tá tudo aí. Aí você fica lá contando tudo. Depois de uma hora que ele viu que você fica batendo o pé que tá faltando uma caixa, ele fala assim, vou no caminhão ver se tem alguma coisa lá. Aí ele vai e volta com uma caixa. Então tudo o que você faz no Brasil, nesses 2 anos que eu fiz, foi tudo à base de golpe. Todo mundo tentou me dar o golpe e muita gente conseguiu. Essa foi a experiência que eu tive no Brasil em menos de 2 anos que eu fiquei com esse negócio lá. É que o vídeo vai ficar muito longo se eu explicar tudo, né? A gente no final não aconselha para ninguém abrir uma franquia. Eu acho que no final é isso, né? No final é isso. Na verdade, era o final que a gente ia falar isso, né? Só. Era no final. No final. Não, mas já significa que é o final agora. Não, vamos já jantando, porque o pessoal, eu sei que está pensando, né? Não abre. Se você que está olhando esse vídeo ou tem algumas pessoas entre seus amigos, seus parentes que estão com esse sonho também, olha, manda esse vídeo para eles que pode ajudar também a desiludir um pouco, porque a gente sonhou muito com tudo isso, já imaginava uma realidade diferente e de ter pelo menos um suporte por conta de ser uma franquia. Só que o sonho inteiro que está atrás da ideia que a franquia vende junto com o nome, não vem. É como se fosse uma caixa surpresa vazia. Eu considero hoje a franquia assim, uma pirâmide, que quem ganha é só quem está no topo da pirâmide. É simples assim. E eu fui olhar no site Reclame Aqui, né? E tava lá que o ano passado eles abriram 60 e 16 fecharam. E tinha muita reclamação pesada. Então eu acredito que é um grande golpe a franquia. Outro problema é que para conseguir vender os produtos, o que acontece? Os produtos ficam muito caros para o consumidor final e tem bem pouca margem de lucro para quem vende. Exato. Então, a única pessoa que ganha a única pessoa que ganha é a franquia, porque todos os produtos você tem que comprar através da franquia. Exato. Então ela ganha o tempo inteiro. Sol, é muita carga tributária. O sistema te consome. Nem que você trabalhe só para pagar todo o sistema, você ainda assim não consegue. Eu não estou falando nem de lucro. Eu estou no melhor lugar da minha cidade. Mas eu vejo que as pessoas estão sem dinheiro também para consumir. E a loja, ela não tem estacionamento, ela não tem mesinha para sentar, e talvez seja isso que um pouco também penalizou. Com tudo, né? Eu acho que não é uma coisa, é uma equação. Não sei, James, porque ali do lado tem entre outros lugares que, por não ser uma franquia, funciona. Então o problema realmente vai pela franquia, pelos quanto a gente ficou pagando caro os produtos. Bom, conclusão, a loja está fechando hoje, eu fiquei com algumas dívidas e, coincidentemente, esses meses saíram uma lei de que quem tem dívidas no Brasil, o passaporte ou a CNH vai ser recolhida. Então, provavelmente, eu montei um negócio para criar uma conexão com o Brasil e isso provavelmente vai me afastar ainda mais do Brasil, porque se eu for no Brasil agora, ou daqui a um tempo, vão recolher meu passaporte. Posso chiamare una sola persona alla volta. Chi vorresti chiamare? Provavelmente eu vou ficar com o passaporte retido. Então era uma coisa para me aproximar do Brasil e se revelou uma coisa que vai me afastar do Brasil. Eu acho que é isso.
Gente, foi uma história muito resumida, o vídeo já ficou um pouco grande, mas se vocês quiserem mais, a gente vai contando a história em forma de pílulas, porque senão a gente vai ficar aqui, vai dar um vídeo de mais de 1 hora. Foi muita coisa que aconteceu, a gente tentou resumir o máximo, só que eu queria compartilhar isso com vocês, porque foi uma coisa que não foi boa para mim. Pode ser que seja boa para outra pessoa, lógico, mas eu quero contar minha experiência até mesmo para evitar que uma outra pessoa passe por isso. De repente eu posso evitar isso aconteça. A minha irmã foi uma peça fundamental para isso tudo, ela me ajudou muito, fez o que ela pôde, até peço que ela não fique chateada, porque ela estava muito chateada, ela chorou bastante já, né? Porque às vezes a gente fica pensando, caramba, eu poderia ter feito mais, aí ele confiou em mim para fazer tudo isso e eu desiludi. Na verdade não, na verdade foi ao contrário, né? Ela foi uma heroína de tentar fazer tudo aquilo que ela fez nesses 2 anos. Então eu quero deixar aqui um muito obrigado para ela e falar para ela que a gente vai dar a volta por cima e ainda a gente vai não rir dessa história, mas vai ficar mais forte, né? Ficar mais forte com tudo isso. Um aprendizado difícil, daqueles que machucam muito, mas o importante é aprender e não continuar errando na mesma linha. Um grande abraço a todos e tchau. Perdi tudo, sou uma morta-viva. Veja relatos de franqueados da Cacau Show. Na última semana, vários franqueados da Cacau Show vieram a público relatar prejuízos milionários e como isso está afetando a vida pessoal deles. Muitas pessoas, quando querem entrar para o ramo dos negócios, não querem mais ser CLT, querem abrir um negócio, elas querem uma fórmula pronta e as franquias, elas são uma boa opção para essas pessoas que não querem começar um negócio do zero. A franquia da Cacau Show foi a franquia que mais cresceu no Brasil nos últimos tempos. Eu levantei um dado aqui na internet que está dizendo que eles têm hoje no Brasil mais de 5.000 unidades de franquias. E apesar do nome Cacau Show, essa fábrica ela vende mais gordura hidrogenada com açúcar do que propriamente dito cacau. Mas se o produto não é tão bom quanto eles dizem que é, o que faz as pessoas correrem atrás de uma franquia como a Cacau Show? O marketing, a tal da gourmetização que eu sempre falo para vocês aqui nos meus vídeos. Só que além dos relatos dessas pessoas, desses franqueados, falarem que a franquia manda chocolates perto do vencimento, produtos que não têm muita saída para as lojas, que eles têm que participar de várias compras com valores muito altos e várias campanhas de publicidade. Na verdade, os franqueados, eles estão afirmando aqui nessa reportagem que essa rede, ela funciona mais ou menos como uma seita, onde funcionários são incentivados a fazer tatuagens iguais ao do CEO, onde tem rituais também comandados pelo CEO da Cacau Show. E conforme essa história está se desenrolando, as pessoas estão tendo mais coragem para falar o que elas estão passando nos últimos tempos com essa franquia da Cacau Show, a coisa vai ficando mais obscura ainda. Cacau Show. Franqueados afirmam que rede funciona como seita. Informações da Gabriela Furquim. Grandes eventos motivacionais com palestras, música alta, discursos e depoimentos emocionantes de sucesso. Lives e encontros virtuais para falar do poder da iniciativa, do pensamento positivo e da dedicação incansável à empresa. E, ao mesmo tempo, total ausência de espaço para discutir cláusulas dos contratos e as políticas de empresa, com o aumento abrupto dos preços dos produtos. Franqueados da Cacau Show relatam o clima de seita dentro da maior rede de franquias do Brasil, com punições para quem questiona as normas e práticas da empresa. Quem comanda boa parte dos momentos devocionais
É Alexandre Tadeu da Costa, conhecido como Ale Costa, o fundador e CEO da Cacau Show, que hoje conta com mais de 4.000 unidades espalhadas em todo o país. A realidade de parte deles, no entanto, é bem diferente da apresentada por Ale Costa nas redes sociais e em entrevistas em programas especializados de negócios. Franqueados relatam, por exemplo, que ao reclamarem de problemas como cobranças ou mudanças no valor dos produtos, passaram a ser perseguidos, recebendo chocolates para vender com a validade perto de expirar e produtos encalhados com pouca saída. Situação que muitas vezes inviabiliza o funcionamento das franquias e leva os empresários a fecharem as portas. Na justiça, a Cacau Show acumula processos por cobranças indevidas e por não fornecer produtos de forma adequada para lojas franqueadas, caso em que as retaliações ficam ainda mais rígidas. Processo que tramita na 25ª Vara Cível de Brasília evidencia que punições como a retirada de crédito, obrigando os franqueados a comprarem os produtos à vista, é institucionalizada com previsão contratual. E depois que você assinou o contrato, que você adquiriu a franquia, que você despendeu de 250, 300, 500, 600 mil reais, não tem como você voltar atrás, você está na mão deles. Isso daí não é somente para a franquia da Cacau Show, isso daí é para qualquer franquia. Na verdade, eu sempre tive um pé atrás com franquia, porque você se diz empreendedor. Então, você quer empreender, colocar suas ideias, colocar sua criatividade, colocar os seus planos de marketing, planos de negócio para funcionar. Com a franquia, você não consegue fazer isso. Você tem uma fórmula pronta que você tem que seguir como se você fosse um funcionário. Muita gente tem essa utopia de que, eu vou pegar uma franquia e eu vou ganhar muito dinheiro em cima disso. Mas não, você é apenas um funcionário daquela empresa que está te vendendo essa fórmula pronta que você acha que vai resolver todos os seus problemas e você vai ganhar muito dinheiro em cima disso. Isso não é verdade. Quem aí não se lembra de franquias que vieram de uma forma muito rápida para o Brasil, vieram de uma forma muito agressiva, abrindo várias unidades ao mesmo tempo, em várias cidades ao mesmo tempo, e da mesma maneira que elas apareceram, elas desapareceram. Eu vou mostrar algumas das franquias que já passaram nos últimos tempos por aqui e eu tenho certeza que vocês vão lembrar de alguma delas. A primeira foi essa daqui, ó. Galerinha, Milk Moi, crescimento impressionante em pouco tempo, né? Em curto período de tempo. 420 lojas, segundo os dados da internet, e pretendendo chegar a 700 até o final desse ano, de 2024. Sem desmerecer sucesso, mas aqui tem uma unidade fechada, que abriu tem menos de 6 meses, se não me engano. Cara, o investimento não foi baixo não, viu? Porque eles montaram isso aqui do zero, não existia esse ponto aqui. E nesse caso só destaca que o risco existe para qualquer franquia, seja ela qual for. Além dessa, agora tem uma que tá super na moda aí, que é a We Pink, que é da Virgínia Fonseca, que agora anunciou a sua separação do Zé Felipe. E essa We Pink, ela é uma verdadeira bomba relógio, porque você investe em torno de R$500 mil num quiosque que você coloca lá no shopping ou numa loja, né? E aí você começa a vender, só que essa marca, ela é diretamente atrelada ao nome Virgínia Fonseca. Então, quer dizer, se acontece alguma coisa com essa moça, a marca vai estar ligada diretamente com o nome dela. Se as pessoas pegam ranço e cancelam ela, se acontece alguma coisa com ela, essa questão de influencer abrir franquias, isso daí já está se tornando comum. Só que muitas dessas franquias que esses influencers eles abrem não vingam. Em pouco tempo, elas, da mesma maneira que abrem em vários lugares, elas acabam fechando porque não se sustenta. Vou mostrar uma aqui que faz pouco tempo que abriram e logo fecharam. E teve umas que nem chegaram a abrir, como aqui na minha região. É isso aqui, ó, gente. Quem acredita em influencers, é isso aqui que acontece com vocês, ó. Todo o seu dinheiro investido, dinheiro suado, ó. Mais uma lojinha fechada, tá? Quando você acredita em pessoas que estão ali, ó, do outro lado, só pra te vender um produto. Você é enganado. Gente, o que aconteceu no ano de 2022
Esse rapaz aqui, para quem não conhece, influencer muito famoso chamado Carlinhos Maia, estava vendendo franquias, prometendo lucros e vendas absurdas. Nós, meros seguidores, compramos a franquia dele, acreditando no produto, acreditando na divulgação dele, e ele simplesmente não divulgou. Foram vendidas 150 franquias. Hoje, no ano de 2023, tem apenas 50 franquias ou menos abertas. 100 franquias já foram fechadas, já faliu, por conta de não ter divulgação, ninguém conheceu o produto, ser um produto um pouco caro. E, enfim, é sobre isso. Esse cara aqui enganou as pessoas. É muito complicado você depender de um influencer para você basear o seu negócio, né? Que é o que tá acontecendo aí agora, né? De verdade, eu acho que franquia é boa só para quem vende a franquia, porque para o franqueado, eu acho um péssimo negócio. Você vai acabar sendo um empregado dessa franquia e ao invés de você ter mais autonomia e dinheiro no seu bolso, você vai ter mais preocupações, carga horária na sua vida e você vai ficar volátil aí às decisões da franquia do mercado. Mas voltando a Cacau Show, eu sempre falo uma coisa aqui nos meus vídeos pra vocês. Eu nunca gosto de gente muito good vibes, muito feliz, muito alegrinha, muito boazinha, porque eu sempre tenho um pé atrás com esse tipo de perfil de ser humano. Eu gosto mais daquelas pessoas que mostram mesmo o que são, falam o que pensam, do que esse tipo de pessoa que se faz de bonzinho. E nos últimos tempos, o dono da Cacau Show, ele vem aparecendo muito nas redes sociais, tanto por conta das filhas dele, que pedem festas de milhões, que gravam vídeos para TikTok de como é a casa deles, quanto chocolate tem lá dentro, coelhinho da Páscoa, etc, etc. E ele também, ele vem construindo uma imagem de influencer que é de um cara muito bonzinho, é de um cara muito família, é de uma pessoa muito iluminada, muito boa. E isso me acende uma red flag terrível. Se vocês ainda não conhecem quem é o dono da Cacau Show, é esse cidadão aqui, ó. Olá, pessoal. Quer ter uma renda extra no final do mês, revendendo produtos muito bem aceitos pelos consumidores? Na venda direta da Cacau Show, você tem uma margem de lucro de até 25% e muitos prêmios. Bacana, né? Para se tornar um revendedor da Cacau Show é muito simples. Olha, clica aqui e venha faturar muito com a gente. O que você está esperando, hein? Tô aqui esperando por você. Tá lá, né? Andando de bicicleta dentro das instalações da empresa, com um lencinho no pescoço, toda uma mensagem aí descontraída, de uma pessoa super good vibes. Então, essa é a imagem que ele quer passar para os seguidores dele. E tanto é que deu certo. Deu certo. Se você pega um produto não tão bom quanto o da Cacau Show, sim, porque se você me mostrar um influencer que vai fazer um review de um produto da Cacau Show que tá falando bem desse produto, é porque é publi. Porque até hoje, todos os reviews que eu vi de chocolate, principalmente na Páscoa, o produto ele deixa a desejar. É mais açúcar e gordura hidrogenada do que qualquer outra coisa. É um chocolate que não tem o croque, pistache que não tem pistache, e tudo dentro de uma embalagem bonita e gourmet para você pagar 100, 200 reais em praticamente 200, 300 gramas de alguma coisa que se parece com chocolate. Funcionários da Cacau Show relatam seitas e rituais comandados pelo CEO da empresa. Nessa semana, aconteceram várias denúncias por parte de funcionários da Cacau Show. Eles relataram coisas bizarras e disseram que um dia da semana eles precisam ir de roupa branca para o trabalho. E segundo eles são convidados a tirarem o sapato, vestirem adequadamente, entrarem numa sala escura onde só tem luz de velas. Lá dentro tá o CEO da Cacau Show repetindo alguns cânticos. E segundo eles precisam caminhar em círculos atrás desses líderes, repetindo tudo que eles estão falando. Eles contaram também que a participação não é obrigatória, mas quem não participa e não demonstra algum entusiasmo por isso, é perseguido pelo resto da sua carreira ali na Cacau Show. As denúncias não pararam por aí. Eles falaram também que é proibido algum funcionário da Cacau Show engravidar.
Inclusive, algumas denúncias foram até protocoladas no Ministério Público do Trabalho. As denúncias no Ministério Público abrangem também outros tipos de abusos, como gordofobia, preconceito de gênero e até discriminação estética. Além de, claro, assédio moral e sexual. Eles falaram que os donos de franquias, funcionários, têm medo de denunciar esse tipo de coisa. Se alguém denuncia e eles ficam sabendo, eles recebem produtos próximo da validade para poder perder o produto e não receber por aquele produto. Então eles resolveram criar um perfil anônimo chamado Doce Amargura para denunciar tudo o que acontece ali dentro. A Cacau Show, em meio de nota, falou que não reconhece nada que está sendo escrito nesse perfil. E você, me conta aqui se você acredita nisso. Existe um relato de uma franqueada que deu uma entrevista aqui pro Metrópole, né? A coluna ouviu relatos de dezenas de franqueados. A maioria opta pelo anonimato por causa do medo. Claro, a pessoa investiu o que tinha e o que não tinha para abrir uma franquia da Cacau Show e agora ela está sendo refém dessa franquia, não é? Além das retaliações, eles devem para a Cacau Show. Não conseguem sair sem assumir dívidas mirabolantes ou abrirem mão dos bens que foram dados como garantia. Existem relatos aqui nessa reportagem dizendo que as pessoas, elas colocam a franquia da Cacau Show e quando essa franquia dá muito certo, eles começam a sabotar essa franquia para que esse franqueado venda novamente essa franquia para outra pessoa, uma carta marcada ou propriamente para a Cacau Show que vê que deu muito certo aquele ponto comercial. E essa prática que eles estão fazendo em relação a isso, ó, Dona Irene Ângeles, ex-franqueada há quase uma década, vê um ciclo. A sensação que eu tenho é que quanto mais franqueado quebrar, mais a loja ele vai repassar, vai ganhar taxa de franquia e vai ganhar juros. Virou uma indústria e ele lucra com tudo. Ficou bilionário deixando um rastro de pessoas quebradas. Revela a Dona Irene que chegou a ter 6 lojas da rede. Quando você entra, você assina os contratos, é um mar de rosa. Depois que o contrato vai mudando e ele vai fazendo os aditamentos e você está amarrado, não tem como pular fora, não tem essa de não tá bom, sai, você já colocou todo o seu dinheiro ali. Uma franqueada com problemas, escuta essa, uma franqueada com problemas conta que procurou a consultoria que a atendia a loja e escutou o quê? Precisava se benzer. Ela insinuou que era só comigo. Depois de 3 anos trabalhando feito louca, sem folga, sem férias, sem passar Natal nem Páscoa com a minha família, saí cheia de dívidas e muito abalada emocional e psicologicamente. Perdi a vontade de viver, me sinto uma morta-viva. Conta uma franqueada que ainda tenta se desfazer da loja montada por ela. Sonhei por muito tempo, envolvi toda a minha família, todo mundo me ajudou. Quando as coisas começaram a dar errado, eu não aceitei insistir, achei que me dedicando mais, eu viraria o jogo. Claro, porque essas empresas, elas fazem, com todas essas palestras, elas fazem uma lavagem cerebral na tua mente, em todo o poder da meritocracia. Ah, se você não trabalhar, se você não se dedicar, a culpa é sua se der errado, a culpa é totalmente sua. Teve uma franqueada aqui, ó, que diz que depois das enchentes no Rio Grande do Sul, a Cacau Show, ela não mudou qualquer regra, vendo a situação que ela estava vivendo lá no sul. Após ver a sua loja destruída, uma franqueada buscou ajuda e recebeu cobranças. Ora, mas por que essa loja não está vendendo? A água foi até no teto, montanhas de chocolate, móveis eletrônicos, eletrodomésticos, louças, tudo foi pela sarjeta e não recebeu nenhum apoio, só recebeu ligações dos consultores questionando o motivo da loja estar fechada sem vendas. Por que será, meus caros? Participamos de um ritual na Cacau Show, mas antes disso, o Alê nos recepcionou com um café mega especial e de lá partimos para conhecer a fábrica e a maior loja da rede que fica no mesmo local. Localizada em Itapevi, a Mega Store da Cacau Show possui cerca de 2.000 metros quadrados e tem produtos exclusivos, cafeteria, sorveteria, muitos brinquedos, boliche, infláveis e outlet com produtos pela metade do preço. Sério, meu, é surreal o tamanho daquele lugar. Aproveitamos e visitamos o escritório, que tem um estilo aberto e super descontraído, com cafeteria, restaurante, salão de beleza, academia e muito mais. Fala sério, quem não iria querer trabalhar naquele lugar? Depois de conhecer tanta coisa incrível, entramos em uma sala com luzes baixas e clima
Deixa eu parar o vídeo e falar uma coisa pra vocês. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Quando a coisa é muito gourmetizada, quando a coisa é muito iluminada, é muito glamourizada, você desconfie, tá? Isso daí é para qualquer tipo de negócio, para qualquer tipo de franquia de negócio, para qualquer tipo de local onde você vai frequentar também. Eu descobri ao longo da minha vida, não tô dizendo que isso é uma regra, mas eu tô dizendo para você prestar muita atenção. Às vezes aquela armação de óculos mais cara não é a mais resistente, não é a que você procura. Às vezes a melhor comida não é aquela que tá dentro de um restaurante gourmet, é aquela que tá no quilo que a avó, que a tia faz, que a família inteira faz. Então não se enganem, uma coisa muito glamourizada, muito romantizada para você, é uma coisa que tem um produto de baixa qualidade e tem muitas entrelinhas ali no meio. Por isso a importância também de quando você for abrir alguma coisa como uma franquia e gastar toda a sua reserva, todas as suas economias, os seus bens que você construiu ao longo da sua vida, você procurar um bom advogado e ver exatamente aonde você está entrando. Mais vale você pagar um consultor nessa hora antes de você gastar todo o seu suado dinheirinho de uma vida do que você ficar na mão de uma pessoa que vai te tratar de uma forma que você não gostaria de ser tratado. Bem tranquilo. E lá estava a Lê, preparando o nosso cacau para vivermos uma experiência inacreditável. Entramos de cabeça no ritual do cacau. E sentimos uma das melhores energias já sentida antes. E todos que estavam ali compartilharam do mesmo sentimento de feliz hoje. Com amor eu te entrego, com amor eu recebo. E aí, bateu aquela curiosidade, né? Não perde tempo não. Já marca o arroba que precisa conhecer a Mega Store com você. Isso pra mim é bizarro, você se reunir numa sala e você endeusar o deus do cacau. É insano isso pra mim. Às vezes eu acho que as pessoas procuram isso pra vida delas, sabia? Não tô colocando a culpa nos franqueados, porque a gente sabe que toda pessoa, ela quer o melhor para sua vida, né? Ela quer independência financeira, ganhar dinheiro, prosperar. Só que tem sinais. Tem sinais, galera. E a reflexão que eu deixo é sobre um tipo de prisão moderna. O empreendedor que queria liberdade e estabilidade financeira se vê algemado por um contrato. O franqueado se torna, na prática, um funcionário, com altos riscos e pouca voz. No fim das contas, a liberdade, ela é um ativo muito mais valioso. E quando a liberdade ela é limitada, nem o chocolate mais doce vai conseguir acalmar a tua frustração. Muito cuidado com os influencers bonzinhos do TikTok. Um dia comigo, especial treinamento franqueada Cacau Show. Quem me acompanha aqui há um tempo sabe que eu sou bancária há muitos anos, mas recentemente eu me tornei também uma franqueada Cacau Show e resolvi trazer vocês comigo para fazer esse treinamento. Chegamos na recepção da Cacau Show e, gente, é lindo, é tudo na paleta de cores deles, tudo muito lindo, tudo muito bem arquitetado. E aí a gente aguardou até as professoras nos chamarem para nossa sala de estudos, que são essas salas que parecem cestas de cacau. Elas são as salas de treinamento. Aí está meu crachá de franqueada, gente, eu quase chorei a hora que eu recebi isso. Quem me conhece sabe o quanto eu lutei para abrir essa loja. Aí a gente teve a apresentação de alguns conteúdos, tivemos um cafezinho da manhã, voltamos e aí foi o tour pela Cacau Show, pela empresa. Olha que lindo, gente, essa mesa, eles colocam novos franqueados. Fomos conhecer toda a empresa Cacau Show. E eu fiquei chocada que é uma mini cidade, viu, gente? Tem de tudo. Igreja, academia, salão de beleza, área de descanso. Tudo para atender melhor os funcionários, que passam o dia inteiro lá, né? E eu não vou mentir pra vocês. A minha parte preferida desse treinamento foi esse escorregador. Gente, ele sai do segundo andar na empresa e acaba na Mega Store da Cacau Show. Eu gravei um vídeo e vou mostrar pra vocês. Aí tá eu, toda encantada, gravando takes pra vocês, fazendo um tour pela empresa e quase chorando de emoção. Gente, eu tava muito feliz mesmo. Essa é minha amiga. Calma, né? Deixa ela aparecer aqui primeiro. Belinha, ela é de Pernambuco, saudades. A gente parou pra almoçar e eles servem tudo lá, gente. Porque como é longe da cidade, né? Eles têm uma estrutura muito bem feita pra cuidar dos funcionários deles. Depois do almoço, a gente foi conhecer a fábrica de chocolate da Cacau Show. Infelizmente, eu não pude gravar, gente, porque eles não permitem. Aí tá eu tomando um gelato na Mega Store da Cacau Show, que é linda, que faz jus ao nome e é enorme. Depois disso, gente, a gente teve um trabalho muito árduo. Provar todos os chocolates da Cacau Show. E pensa num trabalho difícil. Nunca fiz um trabalho tão difícil na vida. Brincadeira, né? Depois disso, nós tivemos a nossa formatura, mas fica para outro vídeo. Um beijo, até mais.
me here and now. Heartbreak already hit me once. They say that it won't happen twice. You